Você já se perguntou como a sabedoria de Jesus pode transformar completamente a sua vida? Não estamos falando apenas de conhecimento ou inteligência, mas de uma sabedoria profunda e divina que ultrapassa o entendimento humano e nos guia em meio às incertezas da vida. Desde as colinas da Galileia até as ruas de Jerusalém, os ensinamentos de Jesus impactaram gerações, oferecendo verdades que continuam a moldar e transformar vidas até hoje. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos ensinamentos mais poderosos de Jesus sobre a sabedoria que vem diretamente de Deus. E o último ensinamento, o mais importante, revelará um segredo essencial para que você possa experimentar a verdadeira sabedoria. Número 1. A sabedoria divina que transcende o entendimento humano. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo todas as escolhas que parecem certas, os resultados nem sempre são os esperados? É como seguir uma receita e, mesmo assim, o bolo desandar. O mundo nos ensina que conhecimento é poder, mas o que acontece quando o conhecimento falha em nos proteger das incertezas da vida? A sabedoria humana é limitada, enquanto a sabedoria que vem de Deus nos oferece algo muito além da nossa compreensão. Ela não se baseia em fórmulas exatas ou em resultados previsíveis. É como um mapa que revela os caminhos que não conseguimos ver. Imagine por um momento estar em um deserto, cercado por miragens. A cada passo, você se aproxima de uma visão que parece real, mas ao tocá-la, ela desaparece. Essa é a sabedoria do mundo, ilusória, passageira e muitas vezes frustrante. Agora, pense na sabedoria divina como uma bússola que, mesmo em meio a essas miragens, sempre aponta para a direção correta, mesmo que você ainda não enxergue o destino final. Ela não depende das circunstâncias ou do que você pode ver com seus olhos. É essa sabedoria que Jesus nos convida a buscar. Uma sabedoria que transcende a lógica humana e nos guia em momentos de dúvida. Ele disse: "Pois o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento." Provérbios 2:6. O que isso significa para nós? Que muitas vezes precisamos abrir mão do controle que achamos ter e confiar que Deus vê o que não conseguimos ver. É uma sabedoria que nos permite descansar, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. E isso não é sobre uma confiança cega ou ingenuidade. Pelo contrário, a sabedoria divina nos ensina a tomar decisões que, aos olhos do mundo, podem parecer ilógicas, mas que carregam um propósito maior. É como construir uma casa sobre a rocha, em vez de construir sobre a areia. Pode parecer mais difícil e demorado, mas é a única maneira de garantir que, quando as tempestades vierem, estaremos firmes. Não é essa a sabedoria que todos nós, no fundo, desejamos? Uma que nos faça ver além das circunstâncias imediatas e nos dê paz em meio ao caos? A verdadeira sabedoria não é medida pela quantidade de informações que acumulamos, mas pela profundidade com que somos capazes de enxergar a vida com os olhos de Deus. Ela nos ensina que, em vez de buscar respostas imediatas, devemos buscar discernimento. Essa é a diferença entre reagir e agir com propósito. Como você tem reagido às circunstâncias ao seu redor? Será que está buscando sabedoria nas coisas passageiras ou confiando na visão eterna de Deus? E isso é só o começo, porque a sabedoria divina nos transforma em todas as áreas da vida, nas decisões que tomamos, nas palavras que escolhemos e, principalmente, em como enxergamos o mundo. Não é sobre saber mais, mas sobre saber melhor. Número 2. O paradoxo da humildade e da grandeza. Você já notou que o mundo nos ensina a buscar sempre a posição mais elevada? Somos condicionados a pensar que sucesso é sinônimo de poder, status e reconhecimento. Mas o que acontece quando essas conquistas não trazem a paz que esperamos? É como subir uma montanha e perceber ao chegar ao topo que a vista não é tão satisfatória quanto imaginávamos. Jesus, porém, nos revela um caminho diferente, um que desafia completamente essa lógica, o caminho da humildade. Ele diz: "Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus."
Mateus 18:4. Como pode a grandeza estar na humildade? A humildade, aos olhos de Deus, não é fraqueza, mas a chave para uma grandeza que o mundo não entende. Imagine uma árvore frondosa. Quanto mais alta e robusta ela cresce, mais profundamente suas raízes precisam se firmar no solo. Assim também é a humildade na vida cristã. Quanto mais nos humilhamos, mais firmes nos tornamos na fé, prontos para resistir às tempestades da vida. O paradoxo está no fato de que, enquanto o mundo nos pressiona a exaltar nosso nome, a sabedoria de Jesus nos ensina a diminuir nosso ego para que ele cresça em nós. Isso não significa abrir mão dos nossos sonhos ou ambições, mas entender que nossa verdadeira identidade e valor não vem das nossas conquistas, mas de quem somos em Deus. Quando aceitamos essa verdade, uma transformação acontece. Não precisamos mais provar nosso valor a ninguém, porque nosso valor já foi estabelecido na cruz. Pense em quantas vezes você já tentou ser o melhor em algo, apenas para sentir que isso não trouxe a satisfação que esperava. A humildade nos liberta dessa prisão. Ela nos ensina que a grandeza não está em ser o primeiro, mas em ser o último. Não em ser servido, mas em servir. Jesus, o próprio Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos, mostrando que a verdadeira liderança vem do serviço e do amor sacrificial. O mundo vê poder como dominação. Jesus vê poder como serviço. Esse é o grande segredo da sabedoria divina. Talvez na sua vida você esteja buscando esse tipo de grandeza, aquela que o mundo aplaude. Mas e se a verdadeira grandeza estiver em lugares onde o aplauso não chega? Naquela palavra de encorajamento dita em segredo, naquele gesto de bondade que ninguém vê, naquele sacrifício que você faz sem esperar nada em troca. A humildade transforma a maneira como vemos o sucesso. Não é mais sobre o que conseguimos, mas sobre quem nos tornamos ao longo do caminho. O convite de Jesus é claro. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Marcos 10:44. Essa sabedoria, que parece tolice aos olhos do mundo, é, na verdade, o segredo para uma vida plena e cheia de propósito. Ao abraçar a humildade, não estamos nos diminuindo, mas nos tornando maiores do que jamais poderíamos imaginar, pois estamos nos alinhando ao coração de Deus. Número 3. O discernimento para evitar armadilhas sutis. Quantas vezes você já esteve diante de uma escolha que parecia absolutamente certa, apenas para descobrir mais tarde que havia caído em uma armadilha? Nem todas as ciladas da vida vêm com placas de advertência. Muitas vezes, elas se disfarçam de boas oportunidades, de relacionamentos promissores ou de atalhos atraentes. O problema é que o discernimento humano é falho. Nossas emoções e desejos podem nos enganar facilmente. É aí que entra a sabedoria divina. Jesus nos alertou sobre lobos em pele de ovelha. Mateus 7:15. Ele sabia que nem tudo o que parece bom à primeira vista realmente vem de Deus. Discernir entre o bem e o mal, entre o caminho certo e a cilada, exige mais do que simples inteligência ou experiência de vida. É um processo espiritual que depende de estarmos conectados com Deus e atentos à sua voz. O discernimento espiritual é como a visão de um farol em meio a uma neblina densa. Sem ele, podemos nos perder, mesmo quando achamos que estamos no caminho certo. E o inimigo sabe exatamente como criar situações que parecem inofensivas, mas que lentamente nos afastam da vontade de Deus. Imagine por um momento que sua vida é como navegar por um rio. Às vezes as águas estão calmas e seguras, mas em outras há correntes fortes e perigos ocultos logo abaixo da superfície. Sem o discernimento, é fácil ser arrastado por essas correntes, sem perceber o perigo até que seja tarde demais. A sabedoria que vem de Deus nos dá a capacidade de identificar essas correntes antes que elas nos dominem. Isso não significa viver com medo, mas viver em alerta, com os olhos espirituais abertos para as armadilhas sutis que podem desviar nossa jornada. Jesus nos deu um exemplo claro disso quando foi tentado no deserto. Mateus 4:1-11.
O diabo ofereceu a Jesus oportunidades que, superficialmente, poderiam parecer atraentes: poder, glória e satisfação imediata. Mas Jesus, cheio do discernimento que vem de Deus, enxergou além das aparências. Ele sabia que as promessas do inimigo eram enganosas, que por trás de cada tentação havia uma armadilha disfarçada de bênção. Esse mesmo discernimento está disponível para nós, mas precisamos estar em constante comunhão com Deus para reconhecê-lo. E como adquirimos esse discernimento? Ele não vem de forma instantânea, mas através da oração, da leitura da palavra e da prática de uma vida em submissão a Deus. Quando buscamos a presença de Deus, nosso espírito se afina à sua vontade, e aquilo que antes parecia confuso se torna claro. É como ajustar o foco de uma câmera. As coisas que estavam borradas começam a ganhar nitidez. Talvez você esteja enfrentando decisões agora que parecem corretas, mas algo dentro de você hesita. Pode ser a voz de Deus tentando guiá-lo para longe de uma cilada. O discernimento espiritual nos protege das escolhas impulsivas e nos ensina a esperar pela direção certa. Não é sobre ver o que está na superfície, mas sobre entender as profundezas. Número 4. Quando a lógica falha, a fé nos guia. Já se deparou com uma situação em que todas as evidências apontavam para um fracasso iminente, mas algo dentro de você dizia para seguir em frente? A lógica muitas vezes nos leva até a porta da desistência, mostrando todas as razões pelas quais não devemos continuar. Mas a fé, ao contrário da lógica, nos convida a dar um passo mesmo quando não há chão visível. Jesus, ao ensinar sobre a fé, frequentemente desafiava as noções lógicas da época. Um dos exemplos mais claros disso é quando ele nos disse para amar nossos inimigos. Lucas 6:27. Qual é a lógica por trás de amar alguém que nos prejudica? A sabedoria do mundo diria que devemos nos proteger, que devemos nos afastar ou até revidar. Mas a fé nos pede algo diferente. Ela nos pede para acreditar em um poder maior, em uma sabedoria que ultrapassa nossa compreensão. Amar aqueles que nos ferem não faz sentido para a lógica, mas faz todo sentido para a fé. Porque a fé não está baseada nas circunstâncias que vemos, mas nas promessas que Deus fez. E se você parar para pensar, as maiores vitórias na vida cristã acontecem quando a lógica falha e a fé prevalece. Imagine estar diante de um mar, com um exército inimigo atrás de você, como aconteceu com Moisés e o povo de Israel. A lógica diria que não há saída, que o fim é inevitável. Mas a fé abriu o Mar Vermelho. Êxodo 14, 21, 22. E quantas vezes nos sentimos assim em nossas vidas? Encurralados, sem soluções à vista, com todos ao nosso redor, dizendo que não há mais o que fazer. E, no entanto, é nesse momento que a fé entra em ação, mostrando que a sabedoria de Deus opera de maneiras que não podemos antecipar. Quando a lógica falha, a fé nos desafia a ver além do visível. Ela nos lembra que Deus está operando nos bastidores, mesmo quando tudo parece perdido. Pense em como Jesus agiu diante da morte de Lázaro. João 11:4. Para os que estavam ao redor, a lógica já havia decretado o fim. Lázaro estava morto e não havia mais o que fazer. Mas para Jesus, a morte não era o ponto final, apenas uma vírgula. A fé, mais uma vez, desafiou a lógica, trazendo Lázaro de volta à vida. E em nossa caminhada, somos constantemente chamados a esse tipo de fé. Uma fé que nos impulsiona a dar um passo, mesmo quando não entendemos o caminho. Quando a lógica nos pede para recuar, a fé nos desafia a avançar. Não se trata de ignorar a realidade ou os fatos, mas de confiar que, além do que podemos ver, existe um Deus que está no controle de tudo. A sabedoria divina não segue as regras humanas. Ela transcende o tempo, o espaço e as limitações da mente humana. Essa sabedoria nos convida a agir com fé quando tudo ao redor nos diz para parar. Ela nos pede para enxergar com os olhos do coração, sabendo que o que Deus preparou para nós é muito maior do que aquilo que podemos entender agora. Talvez neste momento você esteja diante de uma decisão que parece impossível de tomar. E talvez a lógica esteja dizendo que não há esperança.
Mas, assim como Pedro andou sobre as águas, Mateus 14:29, Deus está te chamando para dar um passo de fé, confiando que Ele já preparou o caminho. Número 5. A sabedoria no silêncio. Por que temos tanta dificuldade em ficar em silêncio? O mundo ao nosso redor está sempre em movimento, repleto de vozes que competem pela nossa atenção. Há uma pressão constante para reagir, opinar, resolver. Mas na sabedoria de Deus, o silêncio tem um poder profundo. Jesus, em sua caminhada na Terra, nos mostrou que muitas vezes o maior ato de sabedoria não está nas palavras que proferimos, mas na quietude que cultivamos. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e estar em comunhão com o Pai. Marcos 1:35. O que isso nos ensina? O silêncio é onde Deus fala com mais clareza. Muitas vezes estamos tão envolvidos em nossas próprias preocupações e ruídos que não conseguimos ouvir sua voz. A sabedoria no silêncio nos convida a parar, a interromper o fluxo incessante de pensamentos e palavras, para que possamos ouvir a direção de Deus. Pense em quantas decisões precipitadas já tomamos simplesmente porque não paramos para ouvir antes de agir. O silêncio não é uma ausência de ação. É uma ação deliberada de confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não estamos falando ou fazendo algo visível. Quando enfrentamos conflitos ou desafios, nossa tendência natural é tentar resolver tudo com palavras. Queremos argumentar, explicar, nos defender. Mas há uma sabedoria extraordinária em saber quando calar. Provérbios 17:28 nos lembra que até o insensato, quando se cala, é considerado sábio. O silêncio, em muitas situações, pode ser a melhor resposta. Não porque estamos evitando a verdade, mas porque estamos dando espaço para que Deus haja. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Imagine Jesus diante de Pilatos, quando foi acusado injustamente. Ele poderia ter argumentado, se defendido, mas escolheu o silêncio. Mateus 27:12-14. Esse silêncio não era fraqueza, mas um profundo ato de sabedoria e confiança no plano de Deus. Jesus sabia que nem toda acusação merecia uma resposta e que, às vezes, o silêncio era a maior demonstração de força. É um ensinamento poderoso para nós. Nem sempre precisamos ter a última palavra, porque a verdadeira justiça vem de Deus e não de nossos argumentos. O silêncio também nos ensina paciência. Ele nos força a esperar, a desacelerar, a confiar que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Pense em quantas vezes tentamos apressar as coisas, apenas para nos encontrarmos ainda mais confusos e sobrecarregados. A sabedoria no silêncio nos dá espaço para respirar, para refletir e, acima de tudo, para ouvir a Deus. E é nesse silêncio que muitas vezes encontramos as respostas que tanto procuramos. E então, será que você tem permitido que o silêncio faça parte da sua vida? Ou será que tem sido dominado pelo barulho incessante do mundo ao seu redor? A sabedoria que vem de Deus nos ensina que, em meio ao caos, o silêncio é onde Ele nos encontra. Número 6. Sabedoria para enfrentar perseguições e provações. Como você reage quando a vida te coloca à prova? Quando parece que todos ao seu redor te criticam? Quando as portas se fecham? Quando você enfrenta injustiças? Jesus nos alertou que, assim como Ele foi perseguido, nós também seríamos. João 15:20. Mas a questão é, como lidamos com essas provações? A sabedoria que vem de Deus nos ensina que as dificuldades não são o fim, mas o meio pelo qual somos fortalecidos. Cada provação carrega consigo a oportunidade de crescimento, uma chance de aprender algo mais profundo sobre quem Deus é e quem somos nele. Imagine uma árvore que, diante de uma tempestade, não se quebra, mas se torna mais forte. Suas raízes se aprofundam no solo, firmando-se mais ainda. Da mesma forma, as provações que enfrentamos têm o potencial de nos fortalecer espiritualmente. O mundo pode olhar para a dor e ver apenas sofrimento, mas a sabedoria divina nos ensina a ver além. É nesse momento que Deus trabalha em nós, lapidando nosso caráter, moldando nosso coração.
É como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Quando os discípulos foram perseguidos por causa do Evangelho, eles não fugiram ou se lamentaram. Ao contrário, eles se alegraram, pois sabiam que estavam participando dos sofrimentos de Cristo. Atos 5:41. Isso é sabedoria divina, enxergar o propósito nas provações, entender que Deus está nos preparando para algo maior. O mundo pode ver a perseguição como um sinal de derrota, mas para o cristão, ela é uma prova de que estamos no caminho certo, de que estamos carregando a cruz como Jesus nos pediu. Mas não é fácil. O instinto natural diante da perseguição é revidar, fugir ou se entregar ao desânimo. É aqui que a sabedoria divina faz toda a diferença. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, Mateus 5:44. Isso desafia completamente a lógica humana. Como podemos amar alguém que nos faz mal? Como podemos permanecer em paz quando tudo ao nosso redor está desmoronando? A sabedoria de Deus nos capacita a reagir de maneira sobrenatural, respondendo ao ódio com amor, à injustiça com graça, à dor com esperança. E é importante lembrar que nessas provações nunca estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, fortalecendo-nos, guiando-nos e nos ensinando a depender totalmente dele. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Isso significa que não importa o quão difícil seja a situação, a vitória já foi conquistada. A sabedoria divina nos dá a visão para enxergar além do presente, além da dor imediata, e confiar que Deus está trabalhando em algo maior, algo eterno. Então, diante das perseguições e provações, como você reage? A sabedoria de Deus te convida a confiar, a não ceder ao desespero, mas a encontrar força na promessa de que Ele já venceu por você. Número 7. A sabedoria de Jesus ao reverter expectativas. Quantas vezes você já se deparou com uma situação onde tudo parecia seguir um padrão lógico, previsível, e então, de repente, tudo mudou? O inesperado pode ser desconcertante. No entanto, Jesus frequentemente desafiava as expectativas e normas da sociedade, revertendo completamente as situações que pareciam irremediáveis. A mulher adúltera, trazida pelos fariseus para ser apedrejada, parecia destinada à morte. Tudo indicava que ela receberia a punição conforme a lei. Mas Jesus, com uma única frase: "Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." João 8:7. Reverteu toda a situação, expondo a hipocrisia dos acusadores e oferecendo perdão à mulher. Essa capacidade de Jesus de subverter as expectativas não é apenas surpreendente, é uma demonstração profunda da sabedoria divina que vê além do aparente. Ele não se limitava ao que era visível ou imediato, mas enxergava as intenções e os corações por trás das ações. Isso nos ensina algo essencial. Nem tudo o que parece inevitável realmente é. Quando confiamos na sabedoria de Deus, entendemos que Ele pode mudar qualquer circunstância, mesmo aquelas que parecem estar além da redenção. Pense em quantas vezes nos deparamos com situações que parecem não ter solução. Um relacionamento quebrado, uma porta fechada, um erro irreparável. Aos olhos humanos, a situação pode parecer sem esperança. Mas Jesus nos ensina que a sabedoria divina reescreve histórias. Assim como Ele disse à mulher: "Vai-te e não peques mais." João 8:11. Ele nos oferece novas chances, novas direções e transforma até os nossos maiores fracassos em oportunidades para sua glória. A expectativa do mundo é baseada em retribuição. Você faz algo errado, paga por isso. Mas Jesus nos mostrou que a sabedoria divina é baseada na graça. Enquanto o mundo espera vingança, Ele oferece misericórdia. E isso não é uma fraqueza. Pelo contrário, a misericórdia é uma força que transforma corações. É o que reverte o ciclo de ódio e nos permite experimentar a verdadeira paz e redenção. Em nossa vida cotidiana, somos muitas vezes pressionados a seguir expectativas,
reagir de certas maneiras, responder com raiva quando somos atacados, nos proteger quando somos vulneráveis. Mas Jesus nos chama para algo diferente. Ele nos convida a responder com amor onde há ódio, a mostrar compaixão onde há julgamento, a esperar o inesperado de Deus que pode mudar qualquer cenário, por mais desolador que pareça. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece ter um fim inevitável. Talvez você já tenha aceitado que o resultado não será favorável. Mas lembre-se, a sabedoria de Deus não se limita pelas expectativas humanas. O que para nós parece um ponto final, para Deus é apenas o começo de uma nova história. Quando confiamos nele, ele pode reverter qualquer situação, transformando até mesmo nossas maiores derrotas em vitórias inesperadas. Número 8. Ensinando pela ação. A sabedoria do exemplo de Jesus. Você já reparou como o exemplo de alguém pode falar mais alto do que 1000 palavras? Jesus não apenas ensinou sabedoria com suas palavras, mas com suas ações. Ele não precisava de grandes discursos para impactar vidas. Seus gestos falavam por si. Uma das cenas mais marcantes de sua vida foi quando, em um ato de profunda humildade, ele lavou os pés de seus discípulos. João 13, 14 e 15. Isso foi mais do que um simples ato de serviço. Foi uma demonstração poderosa de que a verdadeira sabedoria está em servir, e não em ser servido. Imagine o impacto que isso teve sobre aqueles que o seguiam. Eles esperavam que Jesus, sendo mestre e senhor, se comportasse como os líderes de sua época, com autoridade e poder. No entanto, Jesus reverteu essa expectativa, mostrando que a grandeza no reino de Deus não é medida pela posição, mas pelo serviço. Ao lavar os pés de seus discípulos, ele ensinou uma lição que palavras nunca poderiam capturar plenamente. É como se ele estivesse dizendo: vocês querem entender o que é sabedoria? Observem e façam o mesmo. E é isso que nos desafia até hoje. Nós estamos dispostos a agir com a mesma humildade que Jesus demonstrou? Estamos prontos para deixar de lado nosso orgulho e servir, mesmo quando o mundo nos diz que deveríamos buscar ser servidos. O exemplo de Jesus nos ensina que, enquanto o mundo busca reconhecimento, a verdadeira sabedoria está em fazer o bem sem esperar nada em troca. Isso se aplica às pequenas ações do dia a dia. Muitas vezes, buscamos grandes gestos para provar nossa fé ou nosso valor. Mas Jesus nos mostrou que a verdadeira sabedoria está nos pequenos gestos, nos momentos de silêncio, no serviço sem alarde. Pense em quantas oportunidades de servir passam despercebidas porque estamos ocupados demais buscando reconhecimento. Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, ele não fez isso para ser aplaudido, mas para ensinar que o caminho para a grandeza começa com as mãos sujas de humildade. Que o impacto desse exemplo se estende além de nós mesmos. Quando agimos como Jesus, as pessoas ao nosso redor são impactadas. Nossas ações, muitas vezes, têm mais poder de transformação do que nossas palavras. Elas demonstram a sabedoria que aprendemos com Cristo. Uma sabedoria que não busca vanglória, mas edificar os outros. Quando escolhemos servir, mesmo quando não é conveniente, estamos seguindo o exemplo de Jesus e plantando sementes que podem transformar corações. Então, como você pode seguir o exemplo de Jesus hoje? Talvez seja em um pequeno gesto de bondade para alguém que menos espera. Talvez seja escolher servir em vez de ser servido, mesmo quando ninguém está olhando. A sabedoria divina nos ensina que, através de ações silenciosas e humildes, refletimos o coração de Deus para o mundo. E assim como Jesus ensinou com seu exemplo, nós também podemos fazer o mesmo. Número 9. A sabedoria para viver no presente sem ansiar pelo futuro. Quantas vezes você já se pegou ansioso com o amanhã, preocupado com o que está por vir? A sociedade nos impulsiona constantemente a viver em função do futuro, planejando, sonhando e muitas vezes nos angustiando com o que ainda não aconteceu. Mas Jesus nos deu um conselho que vai contra essa tendência. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6,34. A sabedoria divina nos ensina a viver plenamente no presente,
confiando que Deus já está no controle do nosso futuro. O mundo nos diz que precisamos estar um passo à frente, sempre planejando a próxima etapa, o próximo sucesso, a próxima conquista. E claro, há valor no planejamento. Mas a linha entre planejamento e ansiedade é tênue. Muitas vezes, nos tornamos tão focados no que está por vir que esquecemos de viver o agora. Perdemos momentos preciosos com nossas famílias, amigos e até mesmo com Deus, porque nossa mente está ocupada com o que ainda não aconteceu. A sabedoria divina nos chama de volta para o presente, para vivermos o dia de hoje com gratidão e confiança. Jesus nos mostrou isso com sua própria vida. Ele não se apressava. Mesmo sabendo do que estava por vir, a cruz, a traição, o sofrimento, ele vivia cada momento com propósito. Ele tirava tempo para estar com o Pai, para estar com as pessoas, para amar, ensinar e curar. Ele nos ensina que viver no presente não é ignorar o futuro, mas confiar que Deus já está lá e que nossa responsabilidade é honrar o dia de hoje, porque é no presente que construímos o nosso futuro com sabedoria. Quando Jesus alimentou a multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, João 6, 9 e 13, ele não estava preocupado com o que seria amanhã. Ele estava focado no presente, confiando que Deus proveria para aquele momento. E é isso que a sabedoria divina nos ensina. Quando confiamos no cuidado de Deus, vivemos cada dia com paz, sabendo que Ele está suprindo nossas necessidades. A ansiedade com o amanhã muitas vezes nos rouba a alegria de viver o presente. Mas a sabedoria nos dá a capacidade de descansar, mesmo em meio às incertezas. Pense por um momento. Quantas bênçãos você já perdeu de desfrutar porque estava preocupado com o que viria a seguir? O dia de hoje é um presente de Deus, mas muitas vezes o desperdiçamos com preocupações sobre o que não podemos controlar. A sabedoria de viver no presente não significa ignorar o futuro, mas confiar que Deus, em sua infinita sabedoria, já tem o futuro em suas mãos. Nossa tarefa é viver com intenção, aproveitar cada momento como uma oportunidade para crescer, amar e servir. Então a pergunta que fica é: como você está vivendo o seu presente? Está aproveitando cada momento ou está ansioso com o que ainda está por vir? Jesus nos chama a viver de maneira plena, confiando que o amanhã será cuidado por Deus. Quando vivemos dessa maneira, encontramos paz, liberdade e uma nova forma de enxergar a vida. Número 10. A sabedoria no perdão que liberta a alma. Quantas vezes você já foi ferido por alguém e sentiu que o perdão era impossível? Carregar o peso da mágoa pode parecer, inicialmente, um mecanismo de autoproteção, mas, com o tempo, ele se transforma em uma prisão emocional que nos impede de viver plenamente. Jesus nos ensina algo profundamente desafiador: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 22. O que ele está nos dizendo é que o perdão deve ser ilimitado, não porque a outra pessoa merece, mas porque o perdão liberta quem perdoa. A verdadeira sabedoria está em entender que o perdão não é uma fraqueza, mas a chave que abre as portas para a paz interior. Quando não perdoamos, mantemos um vínculo de dor com a pessoa que nos ofendeu. É como carregar um fardo pesado que, em vez de prejudicar o outro, nos esgota e consome. O perdão, no entanto, corta esse laço. É um ato de sabedoria, pois nos permite seguir em frente, livres do veneno da amargura. Pense em quantas oportunidades de felicidade você já perdeu, porque estava preso ao ressentimento. Jesus sabia disso e por isso nos ensinou que o perdão é uma das maiores ferramentas de cura que Deus nos deu. O perdão não é fácil. Às vezes a ferida é tão profunda que o simples pensamento de liberar o ofensor parece injusto. Mas a sabedoria de Deus nos ensina que o perdão não é sobre justificar o erro do outro, mas sobre encontrar paz para a nossa própria alma. Imagine o perdão como um bálsamo que cura não apenas as feridas emocionais, mas também as espirituais. Quando perdoamos, não estamos apenas seguindo um mandamento de Deus, estamos nos alinhando com o coração dele. Afinal,
Jesus, na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificaram, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se ele foi capaz de perdoar em meio à maior dor, o que nos impede de fazer o mesmo? Talvez o seu coração esteja hoje carregando uma ferida antiga, uma ofensa que você não consegue deixar para trás. E talvez, ao longo do tempo, essa mágoa tenha se transformado em algo que afeta não só o seu relacionamento com a pessoa que te feriu, mas também com Deus. A sabedoria do perdão nos ensina que segurar a amargura é como beber veneno, esperando que o outro sofra as consequências. A única pessoa prejudicada somos nós mesmos. O perdão nos liberta dessa prisão e nos dá a chance de experimentar a verdadeira paz. E o mais bonito sobre o perdão é que ele é um reflexo direto do caráter de Deus. Ele nos perdoa diariamente, inúmeras vezes, mesmo quando repetimos os mesmos erros. O ato de perdoar não só nos aproxima de Deus, mas também nos ensina a viver com mais leveza, sem o peso das mágoas passadas. Quando perdoamos, estamos nos abrindo para a cura que só o Espírito Santo pode trazer. O perdão, em sua essência, é um ato de fé e sabedoria, confiando que Deus fará justiça no tempo dele e que nosso papel é viver em paz. Você tem algo que precisa liberar hoje? Jesus nos chama para perdoar e ser livres. A sabedoria está em soltar aquilo que nos prende, e o perdão é o primeiro passo nessa jornada de liberdade e cura. Número 11. A sabedoria de construir sobre a rocha. Você já sentiu que está construindo sua vida em algo que pode desmoronar a qualquer momento? Em um mundo que constantemente nos pressiona a buscar segurança em coisas temporárias, carreira, status, dinheiro, é fácil se ver erguendo uma estrutura que parece firme, mas que no fundo é tão frágil quanto areia. Jesus nos alertou sobre isso quando contou a parábola dos dois construtores. Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Mateus 7:24-27. Quando a tempestade veio, apenas a casa sobre a rocha permaneceu de pé. A lição é clara. Sabedoria verdadeira é construir nossa vida em algo inabalável, algo eterno. E esse algo é Cristo. Construir sobre a rocha é um processo que exige paciência, comprometimento e fé. Muitas vezes, a areia parece uma opção mais rápida, mais fácil e aparentemente segura. Pode ser sedutor basear nossas vidas em coisas que trazem recompensas imediatas, mas a sabedoria nos ensina que o verdadeiro valor está no que permanece. A rocha, nesse caso, é a palavra de Deus. Quando fundamentamos nossas escolhas, nossos valores e nossos sonhos nos ensinamentos de Jesus, estamos criando uma estrutura que resiste às tempestades da vida. E essas tempestades virão. As crises, as perdas e os desafios são inevitáveis. O que Jesus nos promete não é uma vida livre de dificuldades, mas uma vida que pode resistir às dificuldades. Pense em quantas vezes você já viu pessoas ao seu redor desmoronarem diante de adversidades porque suas vidas estavam baseadas em coisas passageiras. O dinheiro pode acabar, a saúde pode falhar, as pessoas podem nos decepcionar. Mas a sabedoria divina nos garante que quando nossa vida está construída na rocha, mesmo que a tempestade seja intensa, permaneceremos firmes. Você já parou para refletir sobre onde está construindo sua vida? Quais são os pilares que sustentam suas decisões, seus relacionamentos, suas aspirações? A rocha que Jesus nos oferece é sólida, imutável. Ela não se abala com as mudanças do mundo, com as opiniões das pessoas ou com os reveses que enfrentamos. Essa rocha é a sua verdade, que nos guia mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. E a sabedoria de construir sobre a rocha não é apenas sobre estar preparado para as tempestades. É também sobre viver com propósito, com um sentido profundo de segurança e paz. Quando sabemos que estamos firmados em Cristo, podemos viver de maneira mais plena, sem medo do que o futuro nos reserva. Sabemos que, independentemente das circunstâncias, nossa vida tem uma fundação sólida e eterna. Portanto, o que significa para você construir sobre a rocha?
pode ser tomar decisões difíceis que não seguem a lógica do mundo, mas que estão alinhadas com os princípios de Deus. Pode ser investir tempo e energia em seu relacionamento com Ele, em vez de se deixar consumir pelas preocupações temporárias. A sabedoria divina nos convida a escolher a rocha, a única base que pode suportar tudo o que a vida nos lança. Número 12. O poder transformador da sabedoria no amor. Você já parou para pensar no impacto que o amor genuíno pode ter na sua vida e nas vidas ao seu redor? Não estou falando do amor superficial ou condicional que o mundo muitas vezes oferece, mas do amor que Jesus nos ensinou. Um amor que transforma, que cura, que vai além de qualquer entendimento humano. Jesus nos deu 2 mandamentos que resumem toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. A sabedoria que vem de Deus nos mostra que o amor é o alicerce de tudo, a base para uma vida que realmente faz diferença. Amar de maneira sábia é entender que o amor não é um sentimento passageiro, mas uma decisão diária. É fácil amar quando as coisas estão indo bem, quando as pessoas nos tratam com gentileza. Mas Jesus nos chama a algo muito mais profundo. Amar mesmo quando é difícil, mesmo quando não recebemos nada em troca. E é aí que entra a verdadeira sabedoria, pois esse amor, embora desafiante, tem o poder de transformar corações. Ele muda não só quem recebe, mas principalmente quem o oferece. Quando amamos como Jesus, estamos colocando em prática a sabedoria divina que vai além de palavras. Imagine um mundo onde cada um de nós colocasse esse tipo de amor em ação. Quantas divisões poderiam ser curadas? Quantas feridas emocionais poderiam ser fechadas? O amor que vem de Deus não se limita ao que é conveniente ou confortável. Ele nos chama a amar nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5,44. E isso não faz sentido aos olhos do mundo. Mas é justamente essa sabedoria que transforma a realidade ao nosso redor. O amor que perdoa, que se sacrifica, que se entrega sem esperar nada em troca, é um reflexo direto do coração de Deus. A sabedoria do amor nos desafia a agir com compaixão, a enxergar as pessoas além de suas falhas e erros e a responder com graça. Em um mundo tão cheio de ódio e divisão, o amor se torna uma revolução silenciosa, uma força poderosa que quebra barreiras e constrói pontes. Pense em como Jesus amou as pessoas ao seu redor. Ele tocava os intocáveis, perdoava os imperdoáveis e acolhia aqueles que o mundo rejeitava. Esse amor transformava tudo ao seu redor, e ele nos chama a fazer o mesmo. Mas amar assim não é algo que podemos fazer por conta própria. Precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, que nos capacita a amar como Jesus amou. E essa sabedoria nos ensina que o amor não é apenas um mandamento, mas a essência de nossa fé. Quando amamos, estamos vivendo a plenitude do que Deus nos criou para ser. O amor, portanto, não é apenas um sentimento, mas uma força que pode mudar o curso da história, das nossas vidas e das vidas das pessoas ao nosso redor. Então, como você pode colocar em prática essa sabedoria no amor hoje? Pode ser um gesto de bondade para alguém que você não conhece, uma palavra de perdão para quem te magoou, ou um ato de sacrifício por alguém que precisa. A sabedoria do amor nos convida a ser agentes de transformação, não apenas para aqueles que amamos, mas para todos que cruzam nosso caminho. Número 13. Sabedoria para tomar decisões difíceis sem medo. Você já se viu diante de uma escolha que parecia impossível de tomar? Uma decisão que, não importa o caminho que escolhesse, parecia ter consequências dolorosas ou incertas. Jesus nos mostrou, por meio de sua vida, que as decisões mais difíceis nem sempre são aquelas que fazem mais sentido para a lógica humana, mas aquelas que exigem fé e confiança total em Deus. No jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou uma das decisões mais difíceis de sua vida: a
aceitar o caminho da cruz. Lucas 22:42. Mesmo sabendo o sofrimento que estava por vir, ele escolheu obedecer à vontade do Pai, sem medo, porque confiava no plano divino. A sabedoria para tomar decisões difíceis, sem medo, vem de uma fé inabalável na soberania de Deus. Ela nos ensina que mesmo quando não entendemos todos os detalhes, podemos confiar que Deus vê o que nós não podemos ver. A maioria das nossas decisões difíceis está envolta em incertezas. Não sabemos o que o futuro nos reserva, e o desconhecido muitas vezes nos paralisa. Mas a sabedoria divina nos lembra que Deus já está lá, no futuro, preparando o caminho. Ele não nos abandona no meio de nossas decisões. Ele está conosco em cada passo do caminho. Imagine uma ponte coberta por neblina. De onde você está não consegue ver o final, mas a ponte está lá. O que você precisa é dar o primeiro passo, mesmo sem ver o destino final claramente. Essa é a essência de tomar decisões difíceis com sabedoria. Dar o primeiro passo em fé, confiando que Deus guiará os próximos. Assim como Jesus seguiu em direção à cruz, mesmo diante da dor iminente, ele sabia que a glória da ressurreição viria depois. Da mesma forma, muitas das decisões que precisamos tomar podem parecer dolorosas no início, mas elas trazem frutos de crescimento, redenção e propósito que só Deus pode enxergar. A sabedoria divina nos capacita a fazer escolhas difíceis sem sermos dominados pelo medo. O medo nos faz hesitar, duvidar, recuar. Mas a sabedoria nos chama a agir com coragem, sabendo que Deus nunca nos pede para enfrentar algo que Ele já não tenha preparado uma saída. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Com a sabedoria que vem de Deus, nossas decisões, mesmo as mais complexas, podem ser tomadas com confiança, porque não estamos sozinhos. E essa sabedoria não apenas nos ajuda a decidir, mas também a viver com as consequências dessas decisões. Muitas vezes, o medo de tomar uma decisão vem da preocupação com o que virá depois. E se falharmos? E se não for a escolha certa? Mas quando confiamos em Deus, entendemos que até nossos erros podem ser usados para o bem. Ele está no controle de cada detalhe, mesmo quando nós não estamos. Essa sabedoria nos dá paz, sabendo que, independentemente do resultado, Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28. Portanto, como você pode enfrentar suas decisões difíceis hoje? A sabedoria de Deus te convida a deixar o medo de lado e a confiar nele completamente. Não se trata de ter todas as respostas, mas de ter a coragem de seguir, sabendo que, quando tomamos decisões com base na fé e na confiança em Deus, Ele é fiel para nos guiar e sustentar em cada passo do caminho. Número 14. Sabedoria para discernir a verdade em meio à confusão. Você já se sentiu perdido em meio a tantas vozes e informações contraditórias, sem saber o que é verdade? No mundo em que vivemos, a verdade parece cada vez mais relativa, e discerni-la em meio a tantas opiniões, fake news e versões distorcidas dos fatos pode ser uma tarefa exaustiva. Mas Jesus nos deu uma promessa que traz clareza em meio à confusão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. A sabedoria que vem de Deus nos capacita a discernir a verdade, não com base nas circunstâncias ou nas opiniões alheias, mas firmados naquilo que Jesus nos revelou. A sabedoria divina é como uma lâmpada em meio à escuridão, guiando nossos passos e nos permitindo enxergar claramente onde o mundo oferece apenas sombras. A verdade não muda, não se adapta às tendências da sociedade e tampouco se molda às nossas preferências. Ela permanece firme, e a sabedoria de Deus nos ajuda a identificá-la, mesmo quando o mundo tenta confundir ou distorcer. Quando seguimos a sabedoria que Jesus nos oferece, não somos arrastados pela maré de engano que circula ao nosso redor. Imagine estar em um campo aberto durante uma tempestade, onde ventos fortes sopram de todas as direções. É fácil ser empurrado de um lado para o outro, sem uma direção clara.
Mas o discernimento espiritual, a sabedoria que vem de Deus, nos coloca como uma árvore com raízes profundas, firme em meio aos ventos da confusão. E essa firmeza vem de estar enraizado na palavra de Deus. Quando conhecemos as Escrituras, podemos identificar o que é verdadeiro, pois a verdade de Deus é o nosso alicerce. Jesus nos advertiu sobre falsos profetas, lobos em pele de ovelha, que viriam para enganar. Mateus 7,15. E não apenas em questões espirituais, mas em todas as áreas da vida, estamos cercados por enganos sutis. Por isso, a sabedoria de Deus não apenas nos mostra a verdade, mas também nos capacita a identificar mentiras e enganos antes que eles nos causem dano. O discernimento nos protege, nos guia e nos dá a capacidade de ver além das aparências. A sabedoria divina é como uma bússola que, mesmo em meio à neblina, aponta para o caminho certo. E esse discernimento não vem de nós mesmos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. João 16,13. A sabedoria de Deus nos convida a buscar a verdade em oração, a testar os espíritos, a perguntar ao Senhor sobre cada situação, cada decisão. Quando confiamos em nossa própria sabedoria ou nas opiniões populares, nos colocamos em risco de sermos desviados. Mas quando buscamos a orientação de Deus, somos protegidos de cair em armadilhas e ilusões. Talvez hoje você esteja cercado de informações conflitantes, sem saber em quem confiar ou o que acreditar. A sabedoria divina te convida a voltar ao fundamento da verdade, Jesus Cristo. Ele é a verdade que nunca muda, e ao se apoiar nele, você encontra segurança em meio ao caos. Número 15. A sabedoria que gera frutos eternos. Você já refletiu sobre o impacto das suas escolhas e ações a longo prazo? No ritmo acelerado do mundo moderno, muitas vezes nos concentramos em resultados imediatos, em conquistas que podemos ver e medir no presente. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira sabedoria está em investir em coisas que têm valor eterno, em gerar frutos que não perecem. Ele nos disse: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma." João 15,5. A sabedoria divina nos leva a focar no que realmente importa, naquilo que tem valor eterno e que produzirá frutos que permanecem. Pense nas árvores frutíferas. Elas não produzem frutos da noite para o dia. Existe um processo de crescimento, cultivo e paciência. Da mesma forma, a sabedoria de Deus nos ensina que os frutos eternos não surgem de ações impulsivas ou superficiais, mas de uma vida profundamente enraizada em Cristo. Quando permanecemos nele, nossas atitudes, decisões e comportamentos são moldados pela sua sabedoria, e os frutos que geramos não apenas nos beneficiam no presente, mas ecoam na eternidade. Esses frutos não são medidos em termos de sucesso material ou reconhecimento humano, mas em termos de transformação espiritual, tanto em nossas vidas quanto nas vidas das pessoas ao nosso redor. Quando Jesus fala sobre dar frutos, ele está se referindo à mudança de caráter, ao amor que oferecemos, à paciência que demonstramos, à bondade que praticamos. São os frutos do Espírito, Gálatas 5:22-23, que revelam a profundidade de nossa conexão com Deus e a sabedoria com que vivemos. A sabedoria para gerar frutos eternos nos leva a pensar além de nós mesmos, além de nossos desejos e necessidades imediatas. Ela nos ensina a investir em pessoas, em relacionamentos, em atos de bondade e em projetos que refletem o amor de Deus. Cada palavra de encorajamento, cada gesto de generosidade, cada decisão baseada no amor e na justiça é uma semente plantada que, no tempo de Deus, dará frutos. E o mais belo é que esses frutos não desaparecem, eles permanecem. Ao tocar vidas, ao espalhar o amor de Cristo, estamos construindo algo que jamais será destruído. A verdadeira sabedoria nos afasta das preocupações com o que é passageiro e nos direciona para aquilo que tem valor eterno. As posses, o sucesso terreno, os aplausos do mundo, tudo isso é temporário.
mas o impacto que causamos por meio da sabedoria divina é eterno. É como construir com tijolos que nunca se quebram, em vez de com areia que o tempo levará. Ao permanecer na videira verdadeira, que é Jesus, nossas ações e decisões começam a refletir o propósito eterno que Deus tem para nós. Então, como você pode começar a gerar frutos eternos em sua vida hoje? Talvez seja escolhendo amar quando é mais fácil julgar, ou perdoar quando o orgulho pede revanche. A sabedoria de Deus nos desafia a viver com os olhos voltados para a eternidade, sabendo que tudo o que fazemos em Cristo carrega consigo um valor eterno. Que frutos você deseja deixar como legado? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esses ensinamentos de Jesus sobre a sabedoria divina tenham tocado seu coração e te inspirado a buscar uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo e crescendo na sua jornada espiritual, eu te convido a explorar mais vídeos no meu canal. Temos muitos outros temas que vão te ajudar a aprofundar ainda mais o seu entendimento da fé e aplicar os princípios de Cristo no seu dia a dia. Então, não deixe de conferir e se inscrever para não perder nenhum conteúdo de valor. Que Deus abençoe sua caminhada.